Bom, e a gente aproveita agora para saber um pouco mais sobre como é que a Covid-19 ataca os pulmões de uma forma silenciosa, que é até assustadora, né? E quem explica isso para a gente é a pneumologista Fernanda Miranda. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao TBC Notícias. Boa tarde, obrigada. Bom, primeiro, agora há pouco a gente estava ouvindo a Danila falar aí que ele teve uma pequena melhora. Ontem a gente tinha anunciado que ele ainda estava aí com 75% do pulmão comprometido. Essa melhora de chegar aos 60%, a gente pode dizer que já não é mais um caso grave? Qual a avaliação da senhora sobre essa situação no momento do estado do Cauã? Eu não estou acompanhando, né? Não trabalho lá no serviço onde ele está internado, mas de um modo geral, o que nós temos que ter em mente, que tem sido muito rotineiro, é que a avaliação, a evolução dos pacientes que têm Covid grave é lenta, é arrastada, né? Pelo que você informou aí na reportagem, essa melhora do padrão tomográfico ainda não é vamos dizer assim, tão tranquilizadora. Ele necessita de cuidados intensivos e ele vai precisar desses cuidados intensivos por mais tempo. Pelo menos é o que a minha experiência, de todos os colegas daqui de Goiânia, do Brasil e do mundo, a gente sabe que quando o paciente chega a ser admitido na UTI, mesmo que fora da ventilação mecânica, a evolução é lenta. A média de internação desses pacientes na medicina intensiva é em torno de 10 dias. Tá, e como é que a gente entende essa diferença da necessidade da intubação para essa oxigênio-terapia, como a Danila falou agora há pouco? Porque ele chegou aos 75% do pulmão comprometido e ainda assim não teve que ser intubado. Em que tipo de situação o médico determina e fala, não, assim precisa, assim não, já que 60% ainda continua sendo, né, um caso grave que inspira cuidados? Sim, na verdade, nós não podemos nos guiar apenas por padrões de imagem, né? No exame, por exemplo, da tomografia computadorizada de tórax. São os parâmetros clínicos e outros exames laboratoriais que nos levam ou não a indicar a ventilação mecânica. O mais importante deles é a oxigenação sanguínea. Então, nós temos exames realizados no sangue que medem a oxigenação do nosso corpo, né? A nossa pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. É basicamente esse exame e essa avaliação clínica de uma má oxigenação é que há ou não a indicação. Muitas vezes nós precisamos, no caso da Covid, vamos dizer assim, dar um tempo para o pulmão se recuperar daquele processo inflamatório. Então, a gente precisa dar o aporte de oxigênio. O modo ventilatório que o paciente vai receber esse oxigênio, se só aquele catéter nasal, se uma máscara, se o chamado catéter de alto fluxo ou um respirador, isso aí vai depender de parâmetros clínicos e laboratoriais, não só da imagem. E como é que a gente compreende melhor essa questão quando fala em comprometimento do pulmão? Fala, 50%. É comprometido com o quê? Vírus, bactéria, infecção? O que é esse comprometimento para a gente poder elucidar? Porque a gente fica meio confuso, né? Eu vou tentar ser assim, o mais, vamos dizer assim, leigo, tentar expressar da melhor forma possível. Tá bom. O que acontece? Qualquer seja a infecção que nós tenhamos no pulmão, seja ela causada por vírus, bactérias e fungos, nós chamamos isso de pneumonia, certo? No caso da Covid, é uma pneumonia causada por um vírus, uma pneumonia viral. As pneumonias virais, de modo geral, todas elas, seja por exemplo pelo H1N1, tem evidências radiológicas, evidências em tomografia bem sugestivas de que seja vírus, que não seja bactéria, por exemplo. E uma das características das pneumonias virais é comprometer os dois pulmões bilateralmente, né? Então, esse nível de comprometimento, ele tem sido quantificado na pneumonia causada pelo SARS-CoV-2, pelo coronavírus, porque observou-se já nesses meses em que lidamos com essa doença, que quando esse comprometimento ultrapassa o valor de 50% é isso mesmo, é nós falarmos que 50% de ambos os pulmões, né, os dois pulmões seriam 100%, que 50% apresenta uma imagem na tomografia compatível com uma pneumonia viral. Então, é
aquele pulmão ali está comprometido, os alvéolos estão preenchidos com secreções, aquilo ali está infeccionado e inflamado. Aí a gente sabe que na COVID, quando esse parâmetro ultrapassa 50% ou mais, associado a uma baixa oxigenação do sangue, isso é um sinal de gravidade da doença. Isso é bem característico. A gente sabe que o paciente está grave se ele começa a oxigenar mal e também se o padrão da tomografia dele fica com esse comprometimento maior. E se a pessoa Lembrando sempre... e se a pessoa, por exemplo, está em casa, não fez, né, o exame de imagem, está com Covid, mas está se sentindo controlada, mas pode acontecer, então, do pulmão dela estar sendo comprometido e, às vezes, ela ainda não perceber, por exemplo, não teve falta de ar. Tem algum sinal para que a gente fique em alerta e falar, não, nesse momento, o ideal, sei lá, é fazer um exame de imagem, é ir para o hospital, porque às vezes, a gente viu o caso dele, às vezes a pessoa chega num ponto grave, mas até lá não teve nenhuma falta de ar, assim, né, que acenda aquele alerta. É uma doença realmente difícil. Por quê? Porque às vezes o paciente está cursando com um quadro grave, mais grave, vamos dizer assim, inflamatório mais grave, e ele mesmo não percebe tanto, mas tem alguns sinais. Primeiro, aqueles indivíduos que estejam com sintomas respiratórios compatíveis com a COVID, que fez o teste, que está com COVID e que tem maior de 60 anos e aquelas doenças crônicas que sabemos que levam a maior gravidade, diabetes, doenças cardíacas, hipertensão, obesos, pacientes imunossuprimidos que fazem algum tratamento que baixa a imunidade, ou pacientes que foram submetidos à cirurgia redutora de estômago, esses pacientes têm que ter mais atenção. Fumantes também são pacientes que podem evoluir de forma mais grave. Ficar atento que quando a COVID, ela não começa grave. A COVID, isso é bem rotineiro também. O paciente vem ali com os seus sintomas, dores no corpo, no tórax, febre, dor de cabeça, e aqueles que evoluem com uma piora clínica, isso acontece em torno do 7º dia da doença. Então, aquele paciente que começa a piorar ali com mais ou menos uma semana de sintomas, e uma tosse muito persistente, dor torácica e começa a sentir cansaço ao fazer esforços, isso é muito característico. Os pacientes comentam que vai subir um lance de escada ou vai fazer uma atividade habitual mesmo em casa, do seu dia a dia, né? Donas de casa às vezes reclamam que vão varrer uma casa, uma sala, já começa a se cansar, você não consegue mais fazer aquela atividade sua que era um hábito, que era comum para você, sem ficar ofegante. Isso é um sinal de gravidade. Então, esses pacientes, eles precisam procurar assistência médica. A gente sabe, graças a Deus, que a grande maioria evolui bem, que vai passar por esses 7 dias, 8, 9, 10 dias, e os sintomas vão começar a ficar mais brandos, a febre vai desaparecer, e com 14 dias ele vai estar de alta. Doutora, mas é preciso... pode falar. Por exemplo, aí a pessoa tratou, curou da Covid, faz o teste lá da negativo. Quanto tempo, em média, essa pessoa que teve esse agravamento, né, do caso pulmonar, no caso do problema no pulmão, volta ao normal? O pulmão volta a ficar 100%? Leva quanto tempo, em média, para isso, para a gente ter uma noção? Sim, só um comentário na sua pergunta, lembrando sempre que o critério de alta dos pacientes é um critério clínico, tá bem? Então, a gente não precisa repetir nem aquele exame do nariz, nem exames de sangue para dizer que o paciente está de alta, tá? O que é a alta? A alta é 14 dias, desde que antes de inteirar os 14 dias, 2 dias antes, o paciente esteja sem febre, sem tosse, sem dor. Ele está de alta, né? Então, não precisa de teste. Aí, o que nós temos visto, né? Uma doença nova, nós estamos aprendendo todos os dias. Eu costumo falar que a gente está aprendendo a dirigir com o carro em movimento. O que a gente tem observado? Isso também já é bem característico. A evolução, aqueles pacientes que evoluíram de forma mais grave ou com um comprometimento na sua imagem pulmonar ali na tomografia mais acentuado, isso demora a melhorar. Então, o paciente, muitas vezes, ele já fica bem, às vezes não. A gente tem visto uma fadiga crônica nesses indivíduos. Eles não transmitem mais a doença, não estão mais com o vírus, mas continuam tendo sintomas por mais tempo. Isso é muito variável, mas nós temos visto tomografias que só vão desaparecer todas aquelas lesões depois de 90 dias.
Então, é importante, sim, que aqueles pacientes que tiveram Covid e que cursaram com uma forma mais inflamatória, fizeram sua tomografia, tinham uma pneumonia, mesmo que estejam bem, que eles façam um acompanhamento até o desaparecimento. Temos na literatura descrito, e os nossos colegas radiologistas também têm comentado muito conosco, e colegas de outros estados, a Covid é estranha por causa disso. Nós estamos 1 mês e meio atrás de São Paulo, vamos dizer assim. Então, a gente aprende com o que eles aprenderam lá, com o que eles viveram lá. Então, a gente tem visto, existe sim a possibilidade que casos bem, aqueles mais graves, que foram para ventilação mecânica, que foram entubados, possam ficar com sequelas pulmonares. Isso acontece, infelizmente. Pois é, aí, por exemplo, no caso do cantor Cauã, é uma pessoa que faz uso, né, da atividade vocal, usa bastante intensamente o recurso pulmonar, né? Ele pode, por exemplo, como a senhora colocou, então, é claro, gente, é só uma hipótese para a gente ter informação. Pode vir a ficar sequelado, isso pode, por exemplo, atrapalhar, ele pode ter que demorar bastante, um tempo maior, né? A senhora colocou aí que, às vezes, um básico pode ser até uns 90 dias de quem ficou mais grave. Então, assim, mas tem esse tipo de possibilidade, então, de atrapalhá-lo na profissão? Sim, existe. Como eu te disse, assim, talvez eu não fique à vontade de falar de um caso específico que eu desconheço, né, da história dele, mas eu vou falando como qualquer telespectador, qualquer pessoa que está acompanhando, eu te diria o seguinte: ele tem fatores muito favoráveis pela idade, né? Uma pessoa jovem, eu não sei se ele tem alguma doença pulmonar ou cardiovascular crônica, partindo do pressuposto que não, né? Mas ele sendo um indivíduo jovem, que mesmo estando recebendo cuidados intensivos, ele não está no respirador, a ideia que eu faço é de que ele vai evoluir de uma maneira para uma cura completa. Né? Como eu te falei, são aqueles pacientes submetidos à ventilação, muitos dias no ventilador, muitos dias na ventilação mecânica, no respirador. Esses pacientes é que nós temos visto já casos documentados com um comprometimento pulmonar mais permanente, né? Mas aí ele vai saber disso depois da alta. Os pacientes, eles precisam fazer um acompanhamento, repetir exames, fazer um teste muito importante chamado espirometria, que é o teste de função pulmonar. Ou seja, é um acompanhamento um pouco mais longo, né, do que às vezes uma pneumonia causada por um outro agente, mas que a grande maioria vai evoluir para uma cura completa. Bom, que bom, né? Vamos torcer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Doutora Fernanda Miranda, pneumologista, muito obrigada por esses esclarecimentos aqui para a gente. Uma ótima tarde. Obrigada, estou à disposição de vocês. Até logo. Até logo.